Bem-vindos a mais um episódio do How's It Going de Coimbra. Tenho aqui duas das minhas pessoas favoritas que o imobiliário me trouxe, que é a Nádia Lopes, que é solicitadora, e a Maria de São João, que trabalha na área financeira e que nos dá apoio a todos os meus clientes que necessitam de crédito à habitação. E eu convidei-as para vir aqui para falarmos um bocadinho sobre as medidas, as novas medidas para os menores de 35. Eu tenho sentido uma diferença no sentido de que quando os jovens agora me procuram, a primeira coisa que querem saber é se conseguem ter acesso aos 100% de financiamento que o Estado oferece e como é que é as questões das isenções. Eu quero falar com vocês um bocadinho sobre isto para percebermos e dissecarmos um bocadinho, porque eu tenho tido algumas dificuldades em pôr em prática estas medidas. Olha, quem quer falar primeiro? Teresa, primeiro deixa-me dizer, eu acho que já falámos as três sobre o mesmo assunto, eu acho que noutros contextos, mas até publicamente, mas eu acho que é um assunto que eu começo antes por passar-te a batata quente. Achas que as pessoas neste momento estão maioritariamente à procura de casa atrás destas medidas ou que... Eu acho que é um incentivo aos jovens, no sentido de que os jovens, mesmo sem ter, ou vamos lá pensar, tipo, olham para estas medidas e pensam, o Estado está-me a oferecer esta solução e querem ter acesso a essa solução. Eles pensam que não precisam de ter nenhum tipo de aforro para aceder a esta solução. O que não é verdade, já falámos disso, a São João já falou disso também noutras plataformas, que este processo tem uns custos. O que eu acho é que a medida, e vamos falar da medida de 100% de financiamento especificamente, por exemplo, é uma medida que na prática tem uma aplicação muito difícil, porque não traz qualquer tipo de proteção nem para os compradores, nem para o vendedor, e é difícil tu encontrares num mercado onde há uma escassez grande de imóveis, proprietários dispostos a correrem o risco de passar o processo. Ok, vamos lá. Tu podes ter alguém que aceda, tendo os requisitos, que a Nádia falará melhor do que eu, tendo os requisitos para aceder à garantia do Estado. Tu podes ter um cliente que aceda a esta medida, entrando com 10% de capital e ter os 100% de financiamento na mesma. Certo. Eu percebo que a dificuldade para muitos possa ser ter os 10%. É isso, okay? É isso, sim. Ok, mas aí depende de se o vendedor, obviamente, aceita ou ir direto para a escritura ou fazer um pagamento, um sinal residual. Agora, não é desculpa ou não está fora de questão tu acederes à medida do Estado entrando com um sinal, ok? Há bancos que não financiam os 10%, ou seja, tendo havido sinal, não te devolvem os 10%. Depois tens outro grupo de bancos que, independentemente de ter havido sinal ou não, no dia da escritura, tu tens lá o valor dos 100%. Dos 100%. O cheque passado é no valor do remanescente e os 10% ficam na tua conta. Okay. São João, deixa-me fazer uma provocação. Eu estou com esta medida pelos cabelos, portanto pode ser. Provoca. Eu questiono, acho que o sentido que o legislador quis dar a esta possibilidade dos jovens. Nós já não somos jovens, então sim, nenhuma de nós já poderia ter aceito. Que os jovens possam usufruir destas medidas. Quer dizer, acho que o espírito ia no sentido de ajudar quem realmente não tem capacidade financeira e quem não tem uma poupança porque não pensou nisso ou porque a vida... São jovens e estão no início da vida, bem, sim. Okay. Já lá passamos, não é? Sim, exato. Poupar custa, certo? E essa questão de poder haver um sinal que depois é devolvido, quer dizer, isto vem aqui camuflar... O espírito da lei. O espírito da lei, digo eu. Eu compreendo isso. A questão é que o sinal que se dá neste caso
não é só para defesa do vendedor, não é? Também serve para defesa do comprador. Claro. Agora, tens é que arranjar alguém que esteja disposto ou a não ter, ou a não aceitar um sinal, e atenção, o CPCV pode não ser sinalagmático. E vale na mesma. Já okay? falámos. Pronto, certo. E vale na mesma, e é um contrato bilateral na mesma, enfim, com todas as proteções que daí advêm. Agora, podes é não ter um vendedor que te aceite isso. Tendo, ótimo, ninguém tem que entrar com 10%, é financiado a 100% e no dia da escritura passam-te o cheque com o valor do sinal, que é entregue diretamente ao vendedor. Agora, eu acho que o problema aqui é que não vejo os vendedores aceitarem o não sinal. Eu compreendo. Eu também. Epá. Eu também. E eu compreendo. Mas a questão é esta: não há ninguém, ou há muito pouca gente, que esteja disposto a comprometer-se a vender uma casa quando não tem do seu lado uma salvaguarda de 10%, que é o normal de um sinal. Uma demonstração de que vai efetivar o negócio. Certo. Agora, isto é ultrapassável em termos bancários. Há bancos que, tendo havido sinal, este valor depois é devolvido. Em termos fiscais não faço ideia. Okay. Já agora deixa-me fazer uma pergunta, e aí não sei mesmo. Em relação ao 100% de financiamento, pode ser abrangido ou é abrangente a cidadãos não portugueses? É. Eu não sabia. Eu só acho que é assim, no mercado... Mas já te explico okay. o que é que os bancos mas estão a queres fazer. explicar? Não. Eu só acho que a medida supostamente vinha combater, e como a Nádia bem estava a explicar há bocado, o espírito da medida era para jovens que ainda não tivessem capacidade de aforro ou tivessem tido tempo para conseguir aforrar e para poder ter acesso a uma habitação própria e permanente, poderem entrar já no mercado mais cedo. O que eu acho é que a medida foi feita num abrigo ou para uma época onde temos poucos imóveis à venda, ou seja, há uma escassez de imóveis, há uma escassez de... falar dos imóveis do Estado que estão devolutos e que... Podemos falar. Aliás, por mim falávamos hoje. Há um bocadinho estávamos a ver uma notícia. Estávamos a falar sobre essa notícia. Fogos que estão devolutos. Sim, que estão devolutos e que estão na posse do Estado. E que o próprio Estado não aproveita e arrenda para colocar os serviços. Mas pronto. Continuamos. Todo este espírito da lei, o que eu acho é que não veio resolver e não vem resolver o problema da habitação. Acho que isto são tudo opiniões pessoais, obviamente, que a lei devia ser mais abrangente, devia ser para primeiras habitações, ou menos, para a primeira habitação de qualquer, ou seja, não implica teres 35, quem tem 40, se nunca teve, se nunca foi, se nunca foste proprietário, terias direito a uma ajuda ou a isenção isenção de uma parte dos impostos. Portanto, tudo isto é discutível. Ou se de repente, por uma questão familiar grave e perfeitamente justificável, tivesses de te deslocar para outro sítio, estamos em Coimbra, a capacidade para comprar em Coimbra é uma, se formos para Lisboa é outra. Certo. Claro, sim. Porto, Madeira, temos várias cidades no país em que... Olha, eu não consegui comprar em Lisboa. Certo, mas a verdade é que nem o montante máximo da garantia do Estado, que são os 450 mil euros, te permite comprar em Lisboa. Claro. Ou te permite comprar grande coisa em Lisboa, não é? Pronto. Sim. Mas a questão aqui, o que eu acho, e voltando aqui um bocadinho ao que se passa e à praticidade e à aplicabilidade da lei, é que de facto não está a servir todos. Não está a servir todos porque é difícil também não sei se tem que encontrar... servir todos. Ok, imagina. Sim, eu percebo isso. A provocação era essa. Pronto, eu percebo que ou eu perceberia mais se... Porque o oitavo escalão, vamos lá ver, o oitavo escalão é um escalão rico. Alto. em que se ganha para bem. Os moldes. Sim. E aqui a minha questão é... deveria ser feito efetivamente para todos e então aí dar as mesmas condições e obrigar os vendedores a entrarem neste esquema, ok? E arranjar formas de garantir
que aquele contrato vai ser assegurado, até porque, repara, é o Estado que entra como fiador. Exatamente. Pronto. Ou então, efetivamente, pôr as coisas de tal forma em que não se permitam, por exemplo, não sei, mas tipo, e não quero estar aqui a ser mal interpretada, mas se me perguntarem se esta medida faz mais sentido para um casal de médicos que tem menos de 35 anos e que ganha bem, ou para um casal de, sei lá, de funcionários públicos ou de funcionários de uma loja que ganham 800 euros ou 820 euros por mês, para mim, se calhar, e que a capacidade de aforro é efetivamente diferente de uns e de outros, certo, comparando a mesma cidade, o mesmo estilo de vida, claro, ok, os mesmos gastos, os miúdos na escola pública, ok? Certo. Portanto, pondo 2 casais destes modos com os mesmos estilos de vida, para mim faria mais sentido esta medida para quem ganha menos. Para o casal que okay? ganha Pronto. menos. Não é assim que ela está instituída e, portanto, temos Sim. que trabalhar com aquilo que há. Pronto. Relativamente ao... E aqui muitas vezes perguntam, então, mas como é que é possível, tipo, que nós, portugueses, às vezes nem temos acesso a essa ou é difícil ter acesso à medida, ou porque tenho um terreno em meu nome, ou uma garagem, ou não sei o quê, e vem um cidadão estrangeiro e consegue. Certo. Os bancos estão a apertar muito com quem tenta... Primeiro, estão a apertar muito e sempre o fizeram, com financiamentos a estrangeiros. Certo. Okay? A percentagem de financiamento não é a mesma e agora começo a perceber-me que muitas das medidas passam por, se não têm visto de residência permanente, há bancos que nem sequer financiam. Ou seja, que nem é uma questão. Okay. Não é uma questão, portanto, eu nem sequer mando para determinados bancos porque o visto de residência temporário não é condição de acesso ao crédito. Certo. Ok? Pronto. Agora, há outros que efetivamente basta ter a certidão de domicílio fiscal em Portugal, nem sequer precisa de pagar impostos cá e já é isento de IMT, de imposto de selo e concorrente a esta medida. Eu já disse isto, penso que no podcast com o Mark Tier, eu já tive uma situação de alguém que estava em Portugal há 4 meses, começou a trabalhar, veio para cá trabalhar, sim senhora, mas comprou casa, pronto pagamento, 0 de IMT, 0 de imposto de selo, 0 de registros. Obviamente eu fiz a titulação, fiz a DPF, fiz aquilo que a lei me permite fazer. E te manda fazer nesse caso, não é? Ou seja, mas convenhamos, eu enquanto contribuinte, eu senti-me altamente injustiçada. Bem, desculpa, eu acho que toda a gente que venha é bem-vinda, desde que também contribua para o país e chegar ao fim de 4 meses e ter uma regalia que eu não tenho. Certo, a única coisa que eu faria é que, ou seja, sim senhora, está tudo certo, desde que sejam já contribuintes fiscais, ou seja, desde que já tenham pelo menos entregue um IRS em Portugal. Em Portugal. Eu acho isso importante, porque lá está, depois não sabes bem se esta pessoa, ok, vai comprar a habitação própria permanente, mas não tem cá efetivamente um vínculo. Um vínculo, ou seja, não tem que... de hoje para amanhã, aquilo efetivamente pode não funcionar como uma habitação própria permanente. Era isso que eu ia dizer, será que é mesmo uma habitação própria permanente? Ou seja, estamos aqui a dizer que não está... que não merecem, não, está na lei, merecem, isso. Ponto final. Certo. Nada contra e serei sempre a primeira a abrir os braços a essas pessoas. Agora, se a lei tem lacunas, mesmo para os nossos, tem. O que eu tenho vindo a sentir é que aplicar esta lei tem sido... não é difícil, no sentido de que quem tem acesso vai e tem. O que eu sinto é que, na prática, não há... É muito difícil explicar a um proprietário que há uns clientes interessados no imóvel que gostariam de avançar para a compra, mas que vai ter que passar agora um processo de 2 ou 3 meses enquanto o processo bancário decorre, normalmente 40 dias, 50 dias, pronto, em que não vai haver um sinal no CPCV e porque eles não têm, porque eu percebo que muitas vezes há o cliente que tem o dinheiro mas que está guardado de lado para outras situações e tem todo o direito de o fazer, não digo que não. O que eu sinto é que há muitos clientes, por acharem que não têm que ter dinheiro para entrar no processo, entram sem ter um euro poupado. Entram nos requisitos da lei, depois podem não entrar nos requisitos do mercado. Exatamente. E eu acho que isso tem sido...
eu passo muito parte do meu dia a explicar a clientes, a jovens de 30 anos, a praticidade da coisa. Muitas vezes, não é? Eu acabo sempre a conversa a dar o teu número de telefone, depois a dizer que a Nádia também vai estar aqui para nos apoiar, mas a explicar-lhes que todo este processo não pode ser feito sem eles pensarem que têm que ter um tipo de aforro. E que Quanto mais há já parte seja, disto, porque há custos. Há custos do banco, custos do processo. Há o imposto de selo que é devido do crédito bancário, sempre, aí não tens hipótese. que aí esse não é isento, não é? Não. Esse não está isento na compra de imposto de selo, mas no crédito não. E eu tento sempre explicar isso. São valores que as pessoas não têm noção. E são Sim. os custos escondidos do processo, que toda a gente lhe chama os custos escondidos, e não é escondido. Eu falo disto todos os dias, eu não escondo nada a ninguém. E eu acho que às vezes é difícil. Acho Teresa, não... eu não sei qual é a tua. Eu, obviamente, a minha sensibilidade em termos práticos é muito menor do que a vossa em relação ao crédito. Muito menor, não é? Quase não existente. Mas aquilo que eu me vou percebendo é que as pessoas acham que de repente o Estado vai pagar aquela parte e isto Pois, não mas vai não vai. acontecer. Sim, Eu estou. Não. E depois, obviamente, que a taxa de esforço dispara, não é? Sim. Se a taxa de esforço, efetivamente, é para os 200 mil euros e aquela pessoa quer 250 mil, quer um apartamento de 250 mil euros, não dá. Pronto, ok. Portanto, a taxa de esforço é o limite de cada um. Mas olha, mas repara, os bancos também já estão... os bancos não adoram esta medida, ok? Até porque, eu até já disse isto ao Dionísio, é uma medida que, se não for bem gerida, pode aqui trazer riscos de crédito mal parado, porque tu não és obrigado a poupar nada, tu não és obrigado a pagar nada. Não tens noção das descidas e subidas das taxas. Não tens, e portanto, vais para a compra são... de uma casa em que nada e são foi jovens, teu, são jovens, ou seja, também não têm tanta noção. Eu, com 24 anos, não tinha tanta noção de como é que o mercado funciona, nem entendia certas coisas, que agora entendo, também estando no mercado ajuda, 40, não é? à partida tens uma vida mais estável, um emprego mais estável. Aos 30, de hoje para amanhã vais para outro sítio. Sim, vais para Londres, vais para sais do país, okay, entras pronto. no país. E portanto isto pode gerar aqui uma série de problemas. Obviamente que a lei prevê situações de incumprimento, mas, por exemplo, os bancos já estão a fazer, sim senhora, nós aceitamos, portanto, há a lei, e depois dentro dessa lei os bancos podem regular determinados parâmetros. E, por exemplo, o Banco Inter neste momento está a dizer, sim senhora, nós aceitamos processos de garantia do Estado, mas não fazemos há mais de 30 anos. Ok. E obviamente que isso Quer dizer, além... a taxa de esforço é muito maior. E, portanto, é uma forma que os bancos estão a arranjar de dizer, sim senhora, venham a eles, mas aqueles que nós queremos, não é? Jovem, ainda consigo, acho que ainda consigo. Ainda conseguias ir Ainda até aos consigo, 30. não consigo. Não tens acesso aos 100% nunca, porque não tens 35. Não, mas também já fui também já habituada. foste. Fui habituada a ter de poupar e a ter. Exato, eu também nunca tive nada, Pronto. portanto... Sim, o que eu acho é que... Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, eu acho que a tua maior dificuldade vai ser arranjar casas até àquele valor, não é? Não é só isso, é, por exemplo, o que nós temos... Até porque nós o temos IMT tido... é mais baixo, ou seja, Sim. tu tens aqui um valor de IMT, a isenção até aos 322, ou lá o que é, e depois tens dos 322 até aos 450, tens que pagar a diferença. Certo. E se a pessoa não tem aforro para pagar os 10%, vai ter dinheiro para pagar a diferença de valores, quer dizer... Olha, Sim. eu no âmbito contratual, a medida entrou há quanto tempo? Ainda não fez um ano. Ainda não fez um ano. Setembro, Sim. Não, foi agosto. E eu não vou falar de Coimbra Centro, porque Coimbra Centro não vamos falar de valores, mas eu vou-vos dar 2 exemplos. Eu lembro-me que há 2 anos eu fazia contratos de Miranda e de Lausanne abaixo dos 100 mil euros. Não me recordo do último. Contratos de promessa. Condeixa, que é um mercado que eu conheço muito bem, porque sou de lá, recordo-me das pessoas fugirem de Coimbra para irem comprar em Condeixa, porque era muitíssimo mais barato. Pois está o preço de Coimbra. Sim. E, curiosamente, eu não sei se está diretamente relacionado com isto, mas, Teresa, és a pessoa indicada para isso. Assim, nós quando a lei... Eu lembro perfeitamente do dia, e
por isso é que eu tenho certeza que foi 1 de agosto, porque tínhamos uns clientes na altura que estavam à espera que a lei saísse para poder ter acesso, ou seja, eu lembro-me que aquilo batia certo, pronto, com a saída da lei, a entrada da lei em vigor e ele poder adquirir o imóvel ainda dentro do contrato de promessa de compra e venda, mas tendo acesso à isenção de IMT, que era o que ele queria, e do imposto de selo na compra. Eu estava a falar até da questão mais dos 100%. Sim. Não, mas, do IMT eu senti logo. Mas eu posso... Mas eu sou muito a favor eu da acho isenção do IMT e do imposto de selo. Sim, numa primeira compra, eu perfeitamente. Perfeitamente, mas acho mesmo. E do alargamento do pagamento de IMI, já tivemos Certo, há uns certo. tempos, era há 10 Há anos. 5 anos, há 10 Neste anos. momento, Sim. A verdade é que eu concordo e estou... O que nós sentimos muito na altura é que, em bom português, e os bons portugueses tentaram perceber então como é que nós todos como é que vamos todos ter acesso a isto? E tivemos alguns clientes que, por exemplo, adquiriram imóveis em nome dos filhos, pagando eles os finais de 10% e comprando as casas em nome dos filhos, mas para seu usufruto, vamos dizer. E para ter acesso a esta isenção. Também porque muito se falava que isto era uma lei que iria ter, não se sabia até quando é que ela ia, exatamente, quando é que ela ia durar. Ainda não sabemos, mas pronto, mas pelo menos mantém-se agora, na altura, acho que houve muita gente a achar que aquilo ia durar 6 meses e que depois a lei ia acabar até ao final do ano. Isso era do prazo que tinham para legislar. Exatamente, então houve muitas confusões com os prazos, eu lembro-me também falarmos muitas três sobre isso, sobre, então, mas o que é que diz, mas são 6 meses o que é que são os 6 meses, pronto, e falou-se muito nisso, e houve imensa gente a utilizar a lei, não como ela, pronto, e como os bons portugueses, mas o que eu acho é que hoje em dia, o que acontece muito é que estamos num mercado em que há escassez de imóveis, continuamos na escassez de imóveis, o mercado do novo é um mercado a que estes clientes não têm acesso, ok? Certo. Com nova construção, nenhum construtor vai aceitar, e já nos disseram que não aceitam não haver sinal e reforço de sinal, e na nova construção. Até porque muitos dos construtores, os sinais servem para financiar a obra. Claro, exatamente, certo. Isto é perfeitamente compreensível. Ou seja, e muitos dos construtores não aceitam só haver 10% até à escritura. Ou seja, é os 10% no CPCV, às vezes mais, 10, 15, 20%, e depois pedem sempre um reforço de sinal numa fase final de uma obra nova a 10% há muito tempo. Sim, é verdade. A verdade é que nós ainda temos alguns que aceitam 10% agora no CPCV, quando ainda está em planta, quando ainda não há fundações, mas depois, um ano depois está-se a fazer um reforço e meio ano depois está-se a fazer um novo reforço. Ou seja, tem acontecido, mas os jovens não têm acesso a esta nova habitação. Ou seja, estamos a usar um mercado que já por si é um mercado que tem muita escassez de imóveis, que é o usado, e eu acho que desde que a medida veio, a escalada de preço foi maior. Claro. Olha, Ou seja, a medida veio trazer uma escalada de preços em que, em vez de estarmos, ou seja, mais uma vez, estávamos a entrar numa altura em que havia uma ligeira estabilização, poderíamos estar a sentir uma ligeira estabilização, e depois foi como se um cavalo que estava ali a andar muito devagarinho começou a cavalgar. Imagina, e a certa altura, há um ano, 320, nós brincamos muito, isento. fazemos a brincadeirinha os 30 são os novos 20, então os 300 são os novos 200. Porque qualquer coisa que há 3 anos atrás custava 200 mil euros, hoje custa 300. Certo. E sem haver um acompanhamento de melhoria de salários, melhoria de condições de aforro e de capitalização de dinheiro que justifique esta diferença. Olha, assusta-me muito pensar que poderá haver gente, não é por falta de informação, mas é por desinformação, que esteja a pensar aproveitar, ou que tenha já aproveitado estas medidas, e que daqui a um aninho resolva que o mercado continua a subir, porque a tendência é natural, vai continuar a subir, e que de repente vá vender o imóvel sem qualquer tipo de precaução. Sim. O que é que acontece? Sim. Diz-me tu.
Não, depois vai ter de devolver, não é? Pois é, e as pessoas acham que... todo o valor que tiveram de isenções. Só que as pessoas acho que estão a levar, é como diz, as pessoas levaram isto como uma leviandade tão grande. Sim, e é verdade. E eu sei, eu conheço casos. Atenção, e a isenção, a garantia é obrigar 6 anos, ok? É isso. Com exceções podem ter de perfeitamente justificadas. Em divórcios, em caso de divórcio, mudança de trabalho a mais 100 km. Portanto, há exclusões a estes 6 anos. Mas a regra geral. Mas que têm de ser devidamente justificadas, não é só porque. Sim, não é porque e vou comprar outro. Porque se aperceberam que a casa até pode valer mais 10 ou 15 Mas olha que há gente que eu acho que pelo menos inicialmente pensou nisto. Sim, e usar a lei nesse sentido. Sim, eu concordo. Mas olha, é engraçado que eu também tenho imensos clientes que até estão enquadrados, mas não querem. Ok. Não querem. Já ouvi isso também de clientes meus. Provavelmente porque, lá está, porque... Entendem que não faz muito sentido... Porque estão informados. Porque estão informados e porque se calhar daqui a 3 anos querem vender a casa. Claro. E percebes? Ou seja, não querem esse compromisso durante tanto tempo. Portanto, tenho vários casos desses e que até dizem, olha, deixe isso para quem precisa efetivamente. Certo. Pronto, há imensa gente que me Mas diz sabes o isso. que é que eu acho? E acho que vamos bater sempre nisto, que é, as pessoas dizem-te isso porque são devidamente informadas de tudo à partida. Certo. Percebes? Isto não é uma informação que lhes é dada depois. Não. Aliás, ou seja, a informação que sai é muito escassa, não é? É muito escassa. Sim. E eu acho que o nosso trabalho tem sido muito a informar. Eu sinto-me a informar constantemente. Mas, Teresa, aquilo que eu sinto é que uns informam, outros não informam, outros informam mal. Pois. Aliás, eu tenho... Sim. Tenho colegas meus, tenho colegas teus, Sim, teus. sabem. Que cada informação é divergente uma da outra. Sim. E, portanto, eu também acredito que no lado de quem está à procura destas medidas, destas soluções, se sinta tão baralhada em determinada altura que já não sabe o que é certo e o que é errado. Sim. E também não tem a capacidade de olhar a capacidade ou até a curiosidade, porque às vezes é um pouco da falta de curiosidade de olhar para aquilo que a lei diz. Sim. Olha, uma coisa que a garantia do Estado pode aproveitar bastante, cá em Coimbra não tanto, acho que nem mesmo para o usado, mas em Lisboa é que o LTV, ou seja, o rácio entre o custo, entre o valor emprestado e a diferença para o valor da avaliação, que normalmente os bancos fazem 85%, ou seja, tu vais-te financiar em 200 mil euros, tens que... a conta é simples, é 200 mil euros a dividir por 85% e este é o valor da avaliação. Okay? Uma coisa que pode facilitar na garantia do Estado é que a maioria dos bancos faz este LTV a 100%, ou seja, o valor da avaliação tem que ser exatamente igual ao valor do empréstimo. Ou superior. Não. Igual, ok, mesmo. Igual, ou então 90%, isto é, se deres 10% do capital, sinal, por exemplo, do sinal, o valor da avaliação terá que ser igual ao valor da aquisição. Certo. Normalmente tem que ser superior ao valor da aquisição. Pois é que eu estava a questionar. Na garantia do Estado podes ter esta possibilidade, ou a 100%, os bancos que fazem o LTV a 100%, ou 90%, os bancos que fazem o LTV a 90%, ou seja, igual ao valor do financiamento ou igual ao valor da compra, do valor de escritura. Pronto, enfim, tem algumas vantagens, há que perceber bem os pós e contras e efetivamente perceber se queremos avançar numa medida que nos obriga, é que isto é quase como uma taxa fixa, não é? As pessoas dizem assim, taxa fixa não, está bem, então, mas vai para uma garantia de Estado que o obriga a estar ali 6 anos. Certo. Obviamente com exceções, não é? Certo. Mas, enfim. Um bocadinho em jeito de conclusão deste tema e para tentar... para tentarmos concluir aqui um bocadinho, que é o que é que vocês, se vocês mandassem, e podendo mudar uma coisa nesta medida, o que é que vocês mudavam? É a minha questão. Obrigação de ter vínculo fiscal, ou seja, pelo menos no último ano. Sim, demonstrar que efetivamente Portugal é a sua escolha. Para ter acesso a essa medida. Ok.
Pá, essa para mim também, eu já há bocadinho Já disse tinhas isso. falado nisso, sim. Mas agora para além disso, dou-te mais para uma além vez. disso, dás-me a bébia de se calhar dar a oportunidade a quem tem 40 anos e 50 anos e até vive numa casa arrendada e nunca teve a oportunidade de comprar Certo. e que tem filhos e que tem a vida completamente estabelecida em Portugal e que também possa beneficiar desta. Sim. Da Desta isenção medida, Tenhas 30, garantia 40 ou de- 100 anos, Sim. não na garantia do Estado, Vá, mas no pois, IMT, 100 anos. Sim. no IMT eles isentam a primeira compra, portanto a primeira aquisição de habitação própria permanente está isenta independentemente da idade. Também, obviamente, também temos de olhar para os cofres do Estado, não é? Certo. Sim, Não obviamente, podemos- também. Atenção, Sim, é uma isto ajuda, sim. estamos aqui numa. Certo, mas mas mandar umas. Sim, mas o IMT até vai diretamente para as câmaras municipais, que também é necessário, não digo que não, também as câmaras também necessitam, mas temos. Isto é toda uma outra conversa, mas temos Sim. imóveis, por exemplo, em Coimbra, que é uma cidade de investimento, devido à universidade. Tens o mesmo imóvel que é vendido praticamente quase todos os anos na ótica dos investidores e que todos os anos a Câmara beneficia dessa. Ou seja, há aqui várias questões, Por acaso, obviamente. não conheço. Não conheces nenhum caso desses. Nenhum. Pronto. Nenhum. Temos vários processos desses em mãos e já passámos por eles todos. Obrigada por estarem aqui aí desse lado. Se eu não vos dei motivo nenhum para vir falar comigo, não sei o que é que vim aqui fazer hoje. Beijinhos, até breve. Tchau.